Olá, sejam bem-vindos ao programa Joia, Diálogos da Joalheria. Eu sou Marcelo Novaes. E eu sou a Kimi Soy. Desde quando o homem se destacou na natureza, ele tem concebido manifestações simbólicas de pertencimento, memória e identidade. A joia é um testemunho e a joalheria um meio de expressão do tempo e do espaço. Hoje, numa época em que a comunicação online amplia os horizontes, o nosso programa traz um conteúdo inovador. Com linguagem acessível e conteúdos relevantes, nosso objetivo é informar, esclarecer e propor diálogos do setor joalheiro. Buscando ir além de verdades absolutas, a proposta é a troca com especialistas que possam ampliar o conhecimento sobre temas fascinantes da joalheria. Atentos a novas oportunidades de interação online, o programa será uma vitrine de apresentação e também comercialização do melhor da produção joalheira nacional, direto da sua tela. No episódio de hoje, vamos mostrar a você um pouco sobre cada um de nós, apresentadores, e a nossa visão da joalheria. No episódio de hoje, vamos mostrar a você um pouco sobre cada um de nós, apresentadores, e a nossa visão da joalheria. Então, Marcelo, me conte. Muitas pessoas conhecem o Marcelo de hoje, com toda a sua trajetória e de muita experiência no setor joalheiro. Mas eu gostaria de saber onde tudo isso começou. Antes da minha carreira, é muito legal essa pergunta, porque ela me lembra muito a minha família. A joia estava presente na minha família muito antes de eu achar que eu teria uma carreira na joalheria, né? A minha mãe era uma grande apaixonada pela arte das joias, né? Eu me lembro de que eu aprendi a história da nossa família através das joias que ela tinha. Porque além da beleza, da raridade das pedras e da elaboração de cada item, cada joia lembrava uma pessoa, um momento, um aniversário, uma conquista da família. Então era como se ela conseguisse tecer a história pregressa da minha família através da coleção de joias que ela tinha. Então aquilo ali ficou muito forte na minha primeira relação com a joalheria. E anos depois, já na faculdade, eu falava 4 línguas, sempre gostei de línguas estrangeiras, e eu tive a sorte de entrar numa grande empresa do ramo da joalheria, que foi a H. Stern, no final dos anos 80, onde eu peguei uma época muito bacana da joalheria brasileira, com o boom das pedras brasileiras aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de aprender muito sobre as pedras, os metais. E um outro setor que eu me identifiquei muito foi com o próprio cliente, né? Eu sempre fui um curioso pelo ser humano, pela relação entre as pessoas. E quando eu comecei a trabalhar em venda de joias, eu fui apresentado a um universo de pessoas incríveis, que eram os clientes, e com quem eu aprendi bastante. E eu tive relacionamentos incríveis através da joalheria. Até os anos 90, onde eu me firmei, né, na empresa onde eu trabalhava, numa época da joia de design, que foi uma época que, com a chegada da internet, a joia se humanizou muito e ela começou a representar o estilo de vida das pessoas, né? E a gente teve muitas parcerias da joia com a moda, com as artes, com o design, e aonde eu trabalhei muito fortemente na questão da comunicação da joalheria autoral. E aí foi um caminho muito importante aí do meu início com a joalheria. Nossa, Marcelo, que incrível essa sua trajetória. Você trouxe tantos conteúdos que, assim, eu me identifiquei em várias partes, principalmente quando você fala que a joia traz essas lembranças, porque realmente acho que a essência da joia é isso mesmo. E você mencionou a H. Stern, inclusive a gente, para quem não sabe, a gente se conheceu lá também nessa grande empresa. Então, assim, a sua trajetória realmente é única e incrível, e não é à toa que você é esse profissional que você é hoje. Então, agora, assim, com todas essas mudanças, né, que você tem acompanhado na nossa joalheria, durante todos esses anos que você mesmo mencionou, o que continua a te encantar no setor joalheiro? Voltando lá para trás, né, eu sou muito ligado a histórias e a história, né? Eu gosto muito de aprender com o que já existiu para nós entendermos o nosso presente e traçar também o nosso futuro, seja em qual setor seja. Né? Na questão da joia, a joia era já usada pelo ser humano há 8.000 anos. Né? Antes da indumentária, antes das roupas, o homem já
se ornava, né, numa questão de significado, né, ou de proteção, né, em relação daquela natureza tão maravilhosa, mas também muitas vezes tão hostil e que ele não entendia, e as joias às vezes, eram amuletos que serviam de proteção nessa vida, né, tão desafiadora que ele tinha. Então a gente já vê isso, né, lá na época paleolítica, né, muito tempo atrás, e também na questão de identificação, né, as pessoas se identificarem, ou seja, os grupos se identificando a partir, né, de determinadas tribos, a partir de escalas sociais, elas se identificavam a partir de que tipo de joias elas usavam. Você vê que é muito interessante que até nas escavações de civilizações antigas, né, uma das coisas que são mais observadas nas escavações é os itens de elementos de joias, porque através do exame das joias é possível identificar o nível de desenvolvimento daquela civilização. O tipo de material que ele usava, o tipo de técnica que era já desenvolvida. Então, olha só como é que a joia é também um termômetro, né, no tempo e no espaço de uma civilização, além de contar as histórias de relações sociais, né, que existiam em todos esses momentos históricos, né? Então, eu acho que isso me atrai muito na questão da joalheria, e o que eu acho que continua ainda sendo muito interessante na joalheria é esse alinhamento equilibrado entre técnica e emoção. Uma joia bem feita, ela é fruto de muito trabalho, de trabalho braçal, de trabalho que mexe com fogo, com ácidos, com a mão fica preta, né? Então, e depois surge aquela joia maravilhosa e linda, né, no final do processo. Então, a gente sabe, nós que somos joalheiros e alguns clientes, eu acho que é interessante a gente passar isso para o cliente, esse processo todo, né? E a questão emocional, né? Que como a gente estava falando antes, né? As joias, você tem uma peça e essa peça te faz ficar bem com o dia, te faz, né? Às vezes a vida é tão desafiadora e você tem uma peça, você olha para ela, você lembra de alguém, lembra de uma situação e você consegue levantar, se autoafirmar, dizer para você que você é importante e que aquilo ali vai passar, sabe? Eu acho que a joia traz esse movimento de esperança também. E isso me fascina muito. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a joia, ela tem, até gosto de falar essa palavra, assim, uma magia, né? Ela tem essa magia de capturar esses momentos especiais, de pessoas especiais. Então, como a música também tem um pouco essa magia de gravar na nossa memória certos momentos, para mim, como produto, uma coisa palpável, para mim é a joia. Então, eu também super concordo com você. Agora, além de você ser mentor, consultor, você também é um designer de joias masculinas. E quando você se descobriu designer de joias e depois sentiu que você poderia orientar e mentorar os joalheiros autorais? Kemi, essa pergunta é interessante, porque o que vem primeiro, né? O mentor ou o joalheiro, né? Eu acho que elas se intercalam aí, essas faces, né? Nós temos várias faces na nossa personalidade e talvez a de mentor, né? Eu sempre, ao longo do meu trabalho na joalheria, como eu te falei antes, eu sempre tive o ser humano como um ponto focal na minha existência, né? Eu sempre gostei de ajudar o outro. Tanto é que eu também dava treinamentos na própria empresa, eu ajudava na área de apresentação, ajudava no jornalismo internacional, recebendo pessoas de fora, mostrando e falando sobre a marca. Trabalhei nos Estados Unidos 3 anos numa loja a bordo de um navio, visitando lugares do mundo e falando sobre joias e o novo papel da joia. Então, eu sou uma pessoa de comunicação. E, na verdade, venda é comunicação, né? Então, como eu fazia isso, chegou a um tempo, eu fazia isso com grande prazer e grande satisfação, e esse prazer e essa satisfação me deram tantas conquistas, que eu cheguei a um determinado ponto, quando eu já tinha um trabalho independente, eu falei, eu acho que as pessoas
merecem esse tipo de... Eu posso levar esse tipo de ensinamento para as pessoas, e aí sim eu comecei a dar palestras, mentoria, e é um trabalho que me realiza muito, especialmente hoje, num momento em que a joalheria autoral do pequeno produtor é facilitada, e eu gosto de ajudar nessa questão da gestão e da comunicação e do marketing, que são áreas que, às vezes, o joalheiro que é tão artístico e tão focado no seu trabalho e faz tão bem, às vezes ele fica meio confuso. E aí eu surjo com esse alinhamento, né? Eu não vou trazer nada de novo, mas eu só vou estruturar ele para que ele possa se apresentar da melhor forma possível para o mercado e viver da sua arte. E o joalheiro, eu comecei esse trabalho em 2016, exatamente talvez por isso também. Foi uma forma de traduzir numa joia física esses meus desejos, né, de criação e de todo o processo de execução de uma joia para um nicho que não era muito olhado, né? E que, com a mudança dos tempos, o masculino, o novo homem, como eu gosto de dizer, ele se transformou, né? Ele quer saber sobre cores, ele quer se vestir bem, ele quer ter uma atuação mais forte na sociedade, na própria família, na educação dos filhos, e, por que não, saber que joia também tem esse papel, né? Tem esse papel importante na hora da identificação de um ser humano, né? E eu tenho tido um grande retorno nesse sentido, então são duas faces que se complementam e que eu tenho a felicidade de transitar entre as duas. Então, com certeza, isso é muito nítido. Mas agora que você comentou sobre nichos, você falou sobre joalheria autoral também, eu acredito que as pessoas que estão assistindo a gente não conheçam tanto sobre esse mundo como nós conhecemos, né? Então, quando você fala, você já tem um nicho que é o joalheria masculina, e quando a gente menciona joalheria autoral, talvez as pessoas não entendam muito o que é isso. Isso pode ser novo para o público. E isso também é um dos motivos da gente ter criado esse programa, justamente para a gente poder informar as pessoas. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que é a joalheria autoral, sobre os nichos. A gente ainda vai falar sobre isso no próximo programa, explicar sobre os nichos existentes na joalheria, que são vários, mas hoje eu queria que você explicasse um pouquinho sobre joalheria autoral, já que foi mencionado. Primeiro de tudo, eu acho que é uma ótima oportunidade para dizer que todo o conteúdo que eu coloco aqui, ele é resultado de, claro, muito aprendizado, né, ao longo de 33 anos, né, atuando na joalheria, de cursos no Brasil, no exterior. Eu fiz cursos de especialização em Londres, na St. Martins, também na área aqui no Brasil, em várias áreas na área de arte. Então a gente vai se formando, né? Mas são percepções minhas, né? Então eu acho que é importante deixar claro, porque não existe uma verdade única, né? Então eu gosto de frisar isso. Essa é a minha maneira de pensar e que me ajuda a ajudar os outros, né? Então a questão autoral, ela é uma característica não só específica da joalheria, né? A questão autoral, ela vem se desenvolvendo na questão histórica, né, da evolução do século XX. Né? A gente teve aí a Revolução Industrial no século XIX, a gente teve, né, antes tudo era muito feito artesanalmente, um a um, e com a Revolução Industrial a gente teve, inclusive na moda, né, o prêt-à-porter, a grade de tamanhos, e isso foi só para a gente, porque a moda, falando da moda, a gente às vezes entende isso. Tinha alta costura, e depois a gente tem, nos anos 50, Pierre Cardin começou com a moda de prêt-à-porter, né, a moda em grade de tamanho, fazendo com que a moda fosse mais acessível às pessoas, isso nos anos 50, 60. Isso também chegou na joalheria só que nos anos 90, no sentido de que a questão da escalabilidade, né, dos novos materiais, de novas máquinas, de nova tecnologia também na joalheria, permitiu que a gente, por exemplo, adaptasse para o nosso meio da joalheria o computador, que é uma grande mão na roda, digamos assim, e que nos faz
ter a escalabilidade de determinados tipos de joias, né? Mas essa escalabilidade sendo nascida da minha experiência, das minhas crenças, das minhas vivências de vida, ela também é autoral. Então, o autoral, que é mais importante dizer aqui, o autoral é aquele produto, aquela joia, que está ligado a uma expressão única, que não é copiada, que é exclusiva de um determinado criador, né? A partir das vivências daquele profissional. Então, nasce uma joia única, mesmo que essa joia única não seja só feita manualmente, mas tenha também a utilização de máquinas, a utilização de computadores, né? Então, isso é o que eu enxergo como sendo a grande vantagem da joia autoral. E, fora isso, Akemi, hoje o público está muito autoral também, né? As pessoas querem se sentir especiais, únicas e referenciadas por objetos que tenham a ver com a sua vivência e com a sua realidade. Então, se eu faço um anel e um cliente olha e fala, nossa, que lindo, eu toquei esse cliente através de uma vivência que nós tenhamos em sintonia. Então, ele se identifica através de algum elemento que eu consegui decodificar e materializar no desenho da minha joia. Então, é um mundo muito bacana, um mundo autoral. É difícil, mas é muito bacana. Nossa, excelente resposta, Marcelo. Muito obrigada. Eu acho que as pessoas agora vão começar a entender um pouco mais, né, quando a gente comenta sobre o que é autoral, mas lembrando sempre que isso é a nossa visão e que não é uma verdade absoluta, existem outros profissionais, outras visões, e nós respeitamos tudo isso. O que você considera hoje como uma joia de luxo? Essa é uma pergunta desafiadora, porque essa palavra, o luxo, né? Eu venho da joalheria tradicional e tenho o maior orgulho de ter passado pela joalheria clássica, né? Onde eu me formei, e eu costumo dizer que os grandes profissionais que trabalham hoje, e eu trabalho hoje com inovação, né? Com criação, eu acho que aquele profissional que teve uma academia por trás, que teve um ensinamento muito clássico e acadêmico, né, que nem uma bailarina que faz, né, exercício de ponta até cansar e depois se torna uma grande dançarina de balé contemporâneo, né, eu acho isso um grande exemplo que a gente pode fazer como uma analogia ao que eu quero dizer, né? Eu acho que eu tive essa chance de ter essa experiência e eu acho que hoje, para você ser inovador, você tem que ter um background, você tem que ter estudo, você tem que ter bagagem, né? E o luxo, eu venho de uma época onde o luxo se definia por ser rara, elitista, só pertencente a algumas pessoas, né? E essa vertente meio que desconectava um pouco com o que eu achava, né? Porque eu gosto da diversidade, eu acredito na diversidade, né, em todos os setores da minha vida, inclusive na joalheria, né? Eu não desmereço uma joia feita de tecido, assim como eu não desmereço a joia feita com ouro e pedras preciosas. Mas ao longo da vida e das minhas experiências, eu tive, por exemplo, um grande contato com o artesanato brasileiro, quando eu trabalhei junto como curador de uma loja de artesanato brasileiro de primeira no Rio de Janeiro, né? E aí eu mergulhei dentro do artesanato brasileiro e me encantei com aquilo, né? E eu acho hoje que isso me influenciou tanto que eu vejo que o artesanato não deve nada. O artesanato é um luxo, né? É um luxo pelo seu acabamento, pelas suas referências culturais, por não deixar morrer a cultura de um povo que às vezes não tem nem cultura de escrita, mas que são referências que passam de pai para filho. Então, essas referências são as referências que me interessam do luxo. Esse é o luxo que me interessa, que pode estar na alta joalheria, mas pode estar também na joalheria artesanal feita com o tear de fios, por exemplo, e de repente com prata em volta, né? Então, assim, eu acho que o que menos vai importar hoje em dia é o material
do que aquela joia é feita, e sim, primeiro de tudo, a intenção, né? A intenção daquele produto e também por que ele foi criado, qual é o objetivo dele, o que ele traz? Ele traz uma cultura que está se extinguindo, né, no Nordeste do país, que são só feitos por um grupo de pessoas e que a joia coloca em evidência e revitaliza isso para um público maior. Então, esse é o grande luxo pelo qual eu luto e pelo qual eu me encanto hoje em dia, né? E, então, o luxo, para mim, ele tem essa nova roupagem. E é o que eu pretendo... E essa oportunidade do nosso programa, Kemi, é de revitalizar e tirar e colocar alguns conceitos, né? Com pessoas que estão fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido e abrindo portas e não fechando portas, né? Num momento tão desafiador que a gente está vivendo no mundo, a gente precisa de expansão e não de limitação, né? Tendo sempre a atenção do respeito ao próximo, né? Que é o caso do nosso programa, onde a nossa visão faz parte da visão de um todo, onde todos são aceitos, são todos convidados para participar, tem tanto os atores da joalheria quanto o grande público, que vai ser o grande beneficiado desse conteúdo tão bacana que a gente está criando. E eu estou muito feliz de ter você, minha grande amiga querida, aqui comigo nesse caminho. Obrigado. Eu que agradeço, nós somos parceiros aqui, e assim, eu acho que você falou muito bem, Marcelo, porque talvez isso soe um pouco novidade para algumas pessoas, porque acho que a grande maioria das pessoas, quando escuta falar sobre joia, já remete àquela joia tradicional, o que você falou lá atrás, né, que realmente foi isso que nos foi ensinado, né, a gente aprendeu que joia vem daquela tradição do ouro, do diamante, das pedras, até mesmo da prata. E só que o mundo mudou, muitas coisas evoluíram, conceitos mudaram, muitas pessoas hoje falam, quando você pergunta aleatoriamente para a pessoa o que é o luxo, sem ligação com a joia, muitas pessoas hoje falam que o luxo é o tempo. Então, assim, né? Então, assim, como todo esse conceito também mudou em nossas vidas, na joalheria também aconteceu esse movimento. E é isso que esse tipo de diálogo que a gente quer trazer. Então, eu acho que você explicou muito bem e com certeza a gente vai falar muito mais sobre isso mais para frente. Só lembrando, Kemi, que a joalheria clássica é parte do nosso repertório também, como todas as boas referências, né, da joia da atualidade, né? Então, a joia bem feita, né? Ela independe daquele material, mas ela sendo bem feita, bem construída, bem concebida e que ela tenha um propósito, eu acredito sinceramente que a joalheria do futuro é a joalheria como uma plataforma de transformação do mundo, que ela possa trazer questões que toquem questões sociais, que toquem questões de evolução humana, né? E eu acho que trocar a joia rara pela joia humana, esse seria o meu objetivo agora. Muito bem, adorei sua resposta. Muito obrigada, Marcelo. Então, vamos agora conhecer mais da nossa querida apresentadora, a Kemi Soy. Kemi, como toda manifestação artística, a joalheria autoral é o resultado dos nossos valores, das crenças, experiências da nossa vida. Como o background familiar, em especial a sua ancestralidade, influenciou a pessoa que você se tornou e como que foi essa influência no seu trabalho da joalheria? Eu, primeiramente, sou muito grata, né, a essa miscigenação possibilitada através dos meus pais, né, da Coreia, do Japão e aqui no Brasil. Então, meus pais, eles são imigrantes, cada um veio de seu respectivo país e eles se encontraram aqui no Brasil e se casaram aqui. Então, essa riqueza de eu já ter nascido com 3 culturas diferentes sempre me trouxe uma visão mais ampla sobre os eventuais choques e diferenças culturais. E um dia, por curiosidade, eu fui questionar a origem dos meus ancestrais, né, os meus pais, e ali eu tive uma grata surpresa de saber que, do lado coreano, eu tive um bisavô muito inteligente e que foi muito influente também na corte imperial.
E do outro lado japonês, eu também tive um ancestral que foi médico, também da corte imperial, e que existiu também um importante filósofo na nossa família. Mas como nem tudo são flores, né? Com certeza eu também sofri muito preconceito, mas eu entendo que tudo isso que eu passei foi para o meu aprendizado e acredito que isso também é refletido nos meus trabalhos e na pessoa que eu sou hoje. Você acha que essa ponta, né, do oriental, né, ele está presente em que sentido no seu trabalho? Na maneira que você coloca no seu desenho, no uso das cores, na importância de materiais ou da natureza ou de inspirações? Eu acho que todo designer ele acaba indo para uma linha autoral, ele se descobre, porque cada um, como todo pintor também, deixa sua marca. As pessoas que conhecem o meu trabalho sempre falam que elas sentem que tem um quê ali da Ásia, alguma coisinha. Então, eu acho que isso já é um reflexo de toda essa bagagem que eu carrego, dessa minha vivência e de toda essa ancestralidade também. Você estudou desenho industrial, teve várias experiências profissionais, inclusive com importação, exportação e o varejo. Como é que essas experiências direcionaram a sua entrada na joalheria? Você acredita que as pessoas com outro background, que não o design, podem construir uma sólida carreira na joalheria? Eu acho assim, como desde cedo eu tive muita certeza de que eu queria trabalhar com design, eu fiz a faculdade de desenho industrial. Então, essas outras experiências que você mencionou, elas vieram depois de eu já ter ingressado na joalheria, né? Salvo só o trabalho de design gráfica, que na verdade foi logo após minha graduação. Então, eu acredito que, como toda profissão, você tem que ter uma base, acho que você até mencionou isso também, de estudo. Eu acho que isso é fundamental. E um exemplo, por exemplo, para você ser um engenheiro, você precisa ter cursado uma faculdade, porque você aprende sobre cálculos, entre outras matérias específicas do mundo da engenharia. Então, a palavra design, ela carrega, eu acho que muito glamour, mas esse trabalho, ele exige muito conhecimento, e não é só de estética. Eu acho que, claro, também ergonomia, desenho técnico e conhecimento de todas as técnicas, de todos os materiais, da produção, tanto da produção industrial como em pequena escala, né? Mas também nada impede de acontecer uma transição de carreira, que hoje em dia também é muito comum, né? A gente vê muito isso. Eu vejo muitos profissionais no mercado que vieram de outros setores, mas que estudaram, se especializaram e hoje são grandes designers. Mas o estudo e o constante aprimoramento, para mim, é essencial. É legal isso porque quanto mais talvez habilidades, né, que a pessoa possa ter, né, que ela vai construindo um repertório para ela também poder escolher caminhos, né, na sua carreira. Além de empreendedora, apresentadora, você tem uma marca de joias com seu nome. Como é que você descreveria a sua marca e também qual é a importância do público para o seu trabalho como designer de joias? Bom, a minha marca, a Soy Show Design, ela nasceu em 2010. E desde já, eu já vim trabalhando em alguns nichos, né? Então, como, por exemplo, o upcycling de joias, que é um trabalho, na verdade, de reciclagem, onde eu reciclo as joias já existentes do próprio cliente. Então, na Soy Show, a gente tem 3 nichos, além desse que eu já mencionei. O outro é o on demand, ou seja, o cliente ele possui uma demanda específica e aí eu crio do zero. E o outro que é a Soy Show Collection, que são peças da minha própria coleção e onde o cliente ele pode adquirir essas peças pronta entrega. Eu acredito que o consumidor de joias ele também mudou com o tempo, como a gente já estava falando. Então, hoje existe um público que valoriza essa customização. E ele quer saber um pouco mais sobre esse universo da joalheria. Porque hoje também a gente tem muito essa palavra da sustentabilidade, né? A questão de você reaproveitar materiais que sejam
muito raros por questões éticas, inclusive. Você acha que talvez a vertente do Soicho, você acha que isso é uma resposta também para esse tipo de movimento que está acontecendo hoje no mundo? Você tem muitos clientes te procurando para fazer essa atualização de peças que ele já tenha? Se eu fizer um comparativo com os 3 nichos e alguém me perguntar qual que tem mais procura, realmente é o do upcycling. Eu acredito que isso é uma tendência, que as pessoas, justamente por essa mudança de comportamento, de conhecimento que as pessoas estão tendo sobre a sustentabilidade em todas as áreas, inclusive na nossa área do setor joalheiro, é engraçado que eu estou tendo mais essa procura. Então, porque é interessante, e ainda mais nesse momento de economia que também estamos vivendo. Então, o ouro, o nosso material, que eu trabalho muito mais para joalheria tradicional, então eu utilizo muito materiais considerados nobres, né, que é o ouro, que é a prata, as pedras de couro, o diamante. E assim, nós, os profissionais, sabemos o quanto o valor assim ele subiu bastante nos últimos tempos. Uhum. Então, em função disso, também acredito que as pessoas começaram a olhar um pouco mais, não, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui, vamos aproveitar, porque é uma maneira de você também carregar toda essa lembrança que a gente também comentou antes, do significado da joia, junto com fazer o bem, cuidando um pouquinho mais do nosso mundo também. Então, eu acho que ele é uma junção de todos esses conceitos que são mais recentes, mas que realmente assim trazem um benefício para todos os lados, né? Então, um benefício para o próprio cliente, um benefício para o mundo. Então, eu acredito muito nessa tendência. Pergunta que do Soicho On Demand, que isso é uma curiosidade para mim, porque eu acho que é um trabalho que você tem que ter um alinhamento muito forte com o cliente para você entender, porque o on demand é aquele trabalho que o cliente tem uma ideia na cabeça e ele quer que você execute, né? Eu acho esse trabalho muito delicado, muito precioso, porque você tem que ter uma sutileza e um entendimento e se colocar no lugar do outro de uma forma muito especial, né? Para você fazer uma peça tão especial e única para aquela pessoa. Isso te move nesse tipo de desafio? Com certeza, Marcelo. Eu acho que uma das minhas paixões mesmo, eu sempre quis ir para o design desde criança, estudei, enfim, fui para essa linha, porque eu realmente acredito que as pessoas se atraem pelo belo, né? E assim, você conseguir fazer uma joia que seja um prêt-à-porter para sua cliente, que seja único, para mim isso é mágico. Então, eu realmente gosto muito desse trabalho. É desafiador, sim, é de grande responsabilidade, mas também o retorno é muito gostoso. Então, claro que isso também não é uma escolha de todos os designers, mas assim, eu acredito que isso é um desafio, sim, é muita responsabilidade, mais uma vez, mas é uma das paixões que me move com certeza. Eu aplaudo, porque eu não consigo desenvolver esse trabalho. Talvez eu fique receoso de atingir esse objetivo, né? Porque você vai lidar com o sonho do cliente ali muito fixo, né? Então eu acho, por isso que eu gosto muito eu fico muito curioso com esse tipo de trabalho que você realiza. Você e alguns outros joalheiros, me chama muita atenção, porque você tem que se colocar no lugar do outro de uma forma muito impactante, muito dedicada, né? Quanto ao seu trabalho, uma última pergunta, a questão do seu design, né? Da Soicho Design. Quais seriam, por exemplo, as características principais do seu trabalho, né? Na questão de linhas, de cores, né? De formas, né? São formas mais geométricas ou são formas mais orgânicas? São cores mais pinceladas, são cores mais pastéis, ou você gosta das cores mais fortes? Porque esse é um trabalho autoral, né? Então, é aquele trabalho onde você tem total liberdade das suas escolhas, né?
Quais são essas escolhas quando você não faz o trabalho nem sob demanda, nem o trabalho de ressignificação e transformação de joias, quando é o seu trabalho autoral? Como é que ele se caracteriza? Esse trabalho, com certeza, tem bastante pitada asiática. Eu acredito que Quando as você fala curvas. pitada asiática, o que você quer dizer, Akemi? Assim, destrincha para a gente. Então, sabe quando você olha aqueles desenhos animados, um anime? Você Uhum. bate o olho, você sabe que aquilo é anime. É diferente de um Maurício de Souza, é diferente de um Pato Donalds. Tem essas nuances de diferença de desenho mesmo. Alguma coisa do meu design, ele carrega alguma coisa do design da Ásia. Então, por exemplo, quando você vê aqueles quadros de arte da Ásia no geral, não sei se você já percebeu que o sol é representado de uma forma diferente, a montanha, eles têm um traço diferente da cultura ocidental. E eu acho que eu consegui trazer um pouco de algumas características para a joia. Então, as pessoas, é difícil explicar, mas Sim, assim, as sim. pessoas, quando elas batem o olho nas minhas peças, eu escuto muito isso. E isso tudo é feito, claro, a gente está falando aqui de criatividade, né, Marcelo, em Sim, primeiro é. lugar. Então, tem coisas que a gente capta e, de repente, na arte ela aparece. Uhum. Das pessoas falando para mim, nossa, mas esse seu brinco tem alguma coisa asiática. Uhum. Sim, E falando, isso eu estou falando mais das formas, mas sim. eu também, isso já é uma herança aqui do Brasil, sou uma pessoa que sou apaixonada pela riqueza da variedade de pedras brasileiras que temos aqui, então eu utilizo muito, muito essas pedras também nas minhas peças. E não é só apenas as pedras mais conhecidas internacionalmente, que a gente sabe, né, que são as pedras tradicionais, como a água marinha, a esmeralda, não só essas, mas também dendrita, pedras que as pessoas, até mesmo os próprios brasileiros, nem valorizam tanto. Mas como eu sou apaixonada e eu vejo beleza em todas elas, eu utilizo muito. E é legal porque você disse que o seu cliente, o seu público é um público mais tradicional, né? Então, quando você apresenta, quando esse público que conhece as esmeraldas, o rubi, a safira, você chega para cliente e apresenta uma pedra, né? Uma dendrita, uma praseolita, que são pedras tão bonitas quanto, mas que ela ainda não tenha tanta intimidade, você apresenta com essa de uma maneira muito especial, ela pode mudar o gosto dela, pode aumentar, né, o repertório dela e ousar um pouquinho mais, né, sair um pouquinho das escolhas tão clássicas e, dentro do design ainda, né, mais tradicional, colocar elementos um pouquinho diferentes, né, que dêem uma pitada de autorial, né? Uma pitada de personalização através daquela pedra diferente que ela vai provavelmente mostrar para uma amiga, né? Com certeza, Marcelo. Eu acho que isso é um grande diferencial de vários designers, né, que nós conhecemos, nossos colegas de trabalho. Temos pessoas que trabalham também com pedras não lapidadas, pedras brutas, que também as pessoas acham diferente. Então, assim, eu gosto muito dessa flexibilidade que essas pedras trazem, porque você tem uma gama de cores incríveis, com texturas, incidência de luz, tudo isso faz parte que o design fique diferente. Então, a lapidação da pedra também é muito importante. Às vezes, uma pedra, você pode misturar uma pedra não lapidada com uma lapidada, ou às vezes ela com uma lapidação mais simples também. Então, assim, dá para criar muitas coisas a partir disso. Muito bacana que você mostra a diversidade na joalheria clássica, na joalheria tradicional, é muito bacana. E, Akemi, qual é a importância do programa Joia, Diálogos da Joalheria para você? Bom, esse programa, com certeza, Marcelo, significa muito para mim, porque eu acredito que nós somos pioneiros na TV com um programa falando especificamente sobre esse universo. Eu acho que muito se deve também pelo avanço das mídias sociais, né, que a internet trouxe.
e que mudaram o rumo do controle das informações que a gente tem hoje. Então, a gente vê muitos conteúdos com uma variedade incrível na internet. Você pode digitar hoje o que você quiser no Google, que vai aparecer, alguma coisa vai aparecer. Seja fake ou não, mas vai aparecer alguma coisa. Então, por exemplo, o canal que a gente se encontra, da VRT, que é super interessante, ele também tem um novo conceito, que para mim é uma consequência desse espaço aberto para novas informações que nunca foram abordadas antes numa televisão. Claro que com seriedade, né? Então, assim, eu vejo também que o comportamento do consumidor de joias também mudou mais uma vez, né? Ele está mais consciente hoje, o joalheiro autoral também ganhou mais visibilidade e espaço. Então, eu acredito que as pessoas, naturalmente, elas gostam de novidades. E todo mundo gosta de aprender, e a consciência, claro que a consciência de um coletivo, ele leva mais tempo, mas uma hora acontece. Então, a joalheria, ela está mudando, falava-se pouco e apenas sobre um nicho específico de joalheria, mas a gente sabe que existem vários nichos, né, como a gente mencionou, a gente está aqui para falar justamente sobre isso. Então, assim, a minha visão sobre a joalheria é que as pessoas, elas vão consumir cada vez mais joias contemporâneas, elas vão valorizar mais a reciclagem dessas joias antigas e novos materiais também vão surgir para substituir o material que a gente utiliza hoje, que não são renováveis, né? Mas, claro, que eles sejam mais duráveis também, porque eu acho que uma das características da joia tradicional é a sua eternização. Essa é a minha visão, minha singela visão da joalheria tradicional, como eu acredito que ela vai evoluir daqui para frente. Bacana, eu acho que foi uma apresentação muito interessante aí de um painel que a gente muito democrático também, que a gente pretende apresentar com o conteúdo do Joia, Diálogos da Joalheria, né, Kemi? A partir das nossas vivências, da sua vivência, da minha vivência, que são vivências diferentes e complementares, que eu estou muito feliz de estar aqui com você e te agradeço, e eu espero que você que está assistindo a gente tenha gostado do programa, e convidamos você a nos seguir nas redes sociais e também compartilhem com os amigos a nossa paixão pelo universo das joias, e até o próximo Diálogos da Joalheria. Para quem não sabe, eu falo de São Paulo e o Marcelo do Rio de Janeiro. E esperamos que, assim que a pandemia passar, possamos gravar em breve alguns episódios lado a lado. Fiquem atentos que teremos também a participação de convidados especiais. Convidamos você a nos seguir nas redes sociais e compartilhem com os amigos a paixão pelo universo das joias. Até o próximo Joia, Diálogos da Joalheria. Até a próxima!